Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Amanhã tem jogo do Santos. Se amanhã tem jogo do Santos, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Se bem que o conceito de hoje e amanhã é um pouco variado quando você grava às 2 horas da manhã. Mas fato é que o Santos joga um jogo absolutamente irrelevante, sem nenhuma importância, contra o Blooming para fechar esta participação melancólica e deprimente na Copa Sul-Americana. O Santos já eliminado, não conseguiu ficar nem na segunda posição, ficando atrás de Newell's Old Boys e Audax Italiano. Então, Santos e Blooming eliminados entram em campo para fechar a participação da Sul-Americana. Lembrando que ainda vale coisa, porque as vitórias na Sul-Americana contam pontos. Eu não sei, mas eu imagino que sim. Assim. Eu não sei se um jogo irrelevante continua contando valor financeiro para a vitória, mas eu imagino que sim, porque não deixa de ser uma vitória, ainda assim. Então, o Santos, às 19 horas do horário de Brasília desta quinta-feira, entra em campo contra o Blooming da cidade de Santa Cruz de la Sierra. Fala aqui então do jogo, mas eu te peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí o que você acha da escalação possível do Santos Futebol Clube, que vai a campo possivelmente com um time absolutamente misto, e eu acho que devia ser inclusive o Sub-20. Tem muito de Sub-20 nesse time, que vai a campo com João Paulo, Cadu, Luiz Felipe, Alex e Kevson, Camacho, Sandro e Miguelito, Ângelo, Lucas Barbosa e David, né? No caso, o David Washington. Vai ser um time interessante de se assistir, acho eu. O Ângelo, que tem toda essa conversa atualmente da proposta do Chelsea por cerca de 80 milhões de reais. Então, muitos lugares já estão dando ele como negociado. Não dá para saber assim como que ele vai entrar em campo, mas até não sei se ele entra em campo por essa questão da negociação, o risco de se contundir, se entrar em campo se ele não tira o pé da dividida. Até porque o jogo não vale nada, então eu não colocaria o Ângelo, acho que eu colocaria qualquer outro jogador aí da base, coloca o Patati, coloca o Ivonei, coloca qualquer um para fazer essa ponta, joga com 4 meias, enfim. Não faz diferença. Esse jogo é o jogo que não faz absolutamente nenhuma diferença quem vai entrar em campo, qual que é o esquema tático, tanto faz. Ainda que dê um dinheiro pela vitória, assim, não é nada que vá afetar muito a vida do Santos. Então, basicamente, vamos ver o que acontecerá com este Santos, que tem aí os seus desfalques, né? O João Lucas ainda não voltou, o Rodrigo Fernandes está suspenso, o Soteldo, o Joaquim, o Mendonça também que está na fisioterapia, mas eles não vão jogar porque o Santos não tem importância, né? Não dá importância para essa partida. Inclusive, no Estadão, o Estadão vai até um pouco mais adiante, e eu acho interessante o que o Estadão fez aqui. Coloca o Vladimir como o goleiro titular do Santos, acho interessante. E o Lucas Braga como uma opção ao Ângelo. Então acho que vai ser um jogo interessante de assistir. Assim, aquela coisa de rir da desgraça, assim. Acho que é um jogo para você assistir absolutamente sem nenhuma preocupação. Afinal de contas, o Santos já fez todo o possível para minar a confiança do seu torcedor. E aí um jogo desses acaba sendo uma diversão, eu acho. Na pior das hipóteses, assim, eu acho. É algo até meio tragicômico assistir esse time, que não tem absolutamente nenhuma chance de nada na Sul-Americana, mas que irá aí enfrentar o Blooming. Pelo menos não tem viagem. Coitado do Blooming. Se eu fosse dirigente ou treinador do Blooming, mandaria o Sub-17 para viajar e para Santos conhecer a cidade, porque ainda ter que viajar para fazer um jogo que é absolutamente inútil seria ainda mais desgastante desnecessariamente. O Santos então se despede da Sul-Americana em um momento cheio de outros
problemas, outras questões a serem consideradas. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo transmitida para os sócios. O presidente, o Rueda, foi questionado sobre a questão da QSI, a questão da W Torre. Ele prometeu reforços, disse que a questão com a QSI está encaminhada e já recuou com relação à W Torre pelas questões que estão sendo discutidas da W Torre com o Palmeiras. E nesse meio tempo, o Ângelo parece negociado com o Chelsea por cerca de 80 milhões de reais. A ver o que acontece no futuro dessa negociação. Eu gostaria de ver mais Ângelo no Santos, mas eu entendo que ele foi muito mal aproveitado no Santos, pegou um período absolutamente tenebroso, tendo que ouvir críticas exacerbadas, exageradas e desnecessárias de torcedores do próprio Santos. Acaba sendo vendido por um valor que eu acho que é abaixo do que ele poderia, se ele ficasse um pouco mais de tempo em um ambiente mais saudável. Ele não teve essa condição por culpa do Santos. Então deve ser aí negociado com o Chelsea. Ainda não é dado como... Assim, alguns veículos dão como certo, outros não. Mas deve ser o caminho mais provável, até porque o Santos, na figura de seu gestor Rueda, está absolutamente desesperado por qualquer quantia. Ele já falou que o Santos tem 200 mil reais na conta, não paga nem o salário do afastado Natan aí. Então o Santos em situação bastante complicada financeiramente, para variar, algo que não é exatamente novidade para a gente. Deve vender o Ângelo, em breve deve vender o Marcos Leonardo, e a preocupação fica com quem irá substituí-los. Para o Marcos Leonardo, eu até imagino que o David vá assumir essa posição. Para o Ângelo, nós seguiremos com Mendonça e Soteldo, né? Não acho que vai ser o ideal. Espero que seja bom bastante para pelo menos escaparmos do rebaixamento. Então, se preparem para quem se dispor aí a perder 2 horas de sua vida vendo um jogo inútil, para ver um Santos absolutamente alternativo, e de interessante só ver os laterais, né? Os jogadores que a gente não está acostumado. Assim. Então, ver o Cadu e o Kevson nas laterais, o Alex de zagueiro, o Sandri, ver se ele pega ritmo de jogo, o Miguelito voltando a jogar. Acho que esses são os pontos interessantes dessa partida. De resto, vai ser um jogo absolutamente desnecessário, uma perda de tempo. No mais, é isso. O Santos continua sua preparação para enfrentar o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. O jogo este, sim, realmente importante. Deixa eu até conferir se é o Cuiabá mesmo que o Santos enfrenta, mas se eu não me engano é. E aí, se preocupar com a única competição que o Santos realmente tem, que é o Campeonato Brasileiro, para que não caia, para que não passe mais sofrimento. Domingo às 6h30 da tarde do horário de Brasília. Lembrando então, o jogo é às 19 horas do horário de Brasília. Quinta-feira, dia 29 de junho. Transmissão do Star Plus e do ESPN, se eu não estou enganado. E a despedida melancólica, deprimente, tenebrosa do Santos Futebol Clube contra o Blooming de Santa Cruz da Sierra. Este foi o nosso vídeo de pré-jogo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos que estão inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente o que você acha que vai dar essa pelada e esse jogo mais inútil do que o Casados contra Solteiros do churrasco da firma do final do ano. Obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Abraço.